dessa equipe reserva, principalmente do Berril, que tem potencial para ser titular da equipe, e também a importância de conseguir essa classificação aí para a próxima fase da Primeira Liga com antecedência. Boa noite a todos. Não acreditaria essa equipe em titularia reserva. A gente tem um início de temporada. Lógico que a gente termina 2016 com alguma base, mas quando a gente inicia 2017, eu penso que todo mundo entra em condições de brigar pelas posições, todas elas no campo, e a gente precisa colocar todo o nosso elenco para trabalhar, e muitos dos atletas aqui que jogaram hoje, ou com potencial de estar jogando, ou já jogaram bastante. Então, na verdade, faz parte do nosso planejamento. A gente veio a Brasília com aquilo que a gente acreditava estava melhor no momento, e aí levando em consideração todos os aspectos, físicos inclusive, para tentar aqui a classificação já para a segunda fase da Primeira Liga. Graças a Deus deu certo, o grupo foi muito brioso, não fez um primor de partida, mas soube se defender bem nos momentos que foi colocado à prova, e mais uma partida que a gente termina sem tomar gol. Isso é um ponto importante para a gente relevar. Boa noite, Zé, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do time no primeiro e no segundo tempo. Você fez algumas mudanças já voltando ali do intervalo. No primeiro tempo, o Flamengo teve um volume um pouco maior. No segundo tempo, o time até conseguiu criar algumas oportunidades, mas não conseguiu ser efetivo no gol. O que você achou dessa diferença entre as duas atuações, nas duas etapas? Bem, no primeiro tempo, a gente se propôs a começar com uma marcação bem alta. Conseguimos os 10, 15 primeiros minutos, conseguimos a vantagem. Criamos algumas outras oportunidades. A partir desse momento, a América subiu também um pouquinho a sua marcação, e a gente teve um probleminha na pressão da bola, do portador da bola, onde a gente oferecia sempre uma bola longa e diagonal para o América, e isso fez com que a equipe andasse um passo atrás para que não fosse surpreendida com essa bola nas costas. Já no segundo tempo, a expulsão do jogador do América foi muito cedo, acabou fazendo ao contrário, que o América descesse a linha. O Ederson montou 2 linhas de 4, deixando apenas o Renan Oliveira na frente, depois o Rubens, e jogou de forma bem compactada. A gente criou algumas 3, 4 oportunidades, tivemos a chance de definir o placar, mas tanto o João Ricardo quanto a zaga do América acabou sendo mais feliz. A ansiedade normal de alguns atletas que não vinham jogando, querendo mostrar e acelerando um pouquinho o ataque em alguns momentos desnecessário, mas de uma forma geral fiquei muito feliz pelo rendimento coletivo e principalmente de alguns atletas que a gente acaba observando para a continuidade da competição, da temporada. A gente sabe que vai precisar de todos eles. Zé, boa noite. Embora você não queira classificar como equipe reserva, essa não era a principal que estava jogando, mas hoje a gente teve alguns atrativos aqui, inclusive a estreia do René, né, que foi o último reforço a chegar. Queria que você falasse especificamente sobre o que você observou dele. Ele participou ali da jogada do gol do Flamengo. No fim, o Adrian deu um passe lindo para ele, mas ele não conseguiu finalizar bem. Tua avaliação geral da estreia dele? Olha, o René é um atleta que se apresentou e se adaptou muito rápido ao nosso grupo. Vem treinando com muita desenvoltura e vai ser um atleta, sem dúvida alguma, fundamental para a gente na temporada. Até porque o Trauco, que disputa diretamente a posição com ele, deve ter algumas convocatórias também da seleção peruana, e é importante a gente ter ali na posição 2 atletas de um bom nível, o caso do Trauco e do René. E essa disputa tende a ser muito sadia e um elevando o nível do outro. Fiquei feliz, eu acho que ele aproveitou bem a oportunidade, sem dúvida alguma terão outras, e creio que ele vai estar preparado aí para a sequência. Você fez 2 substituições no intervalo, o Damião e o Berrio. Pelas informações que a gente recebeu, o Damião levou uma pancada no tornozelo e o Berrio sentiu um leve desconforto. Algo que seja para preocupar pensando na sequência, ou foi só uma precaução mesmo? A contusão do Damião foi a pancada, né? A gente tem que avaliar o grau da entorse ali, da pancada que ele tomou. O Damião é muito guerreiro, trabalha quase que sempre no limite da sua condição.
Realmente ele pediu para sair porque realmente incomodou bastante, e o Berrio foi uma precaução, teve esse leve incômodo. Trata-se de um jogador que está se recondicionando, o que a gente espera que seja muito importante para a gente também no decorrer do ano, e o bom senso pedia que ele não fosse colocado no segundo tempo. Tanto o Cafu quanto o Ada que entraram procuraram, a gente teve que desformatar um pouquinho a forma de jogar, trabalhar com o Gabriel um pouquinho mais à frente, tentando jogar entre as duas linhas de 4 do América, e o Cafu, acho que ficou incomodado com o gol que perdeu logo no início, né? Poderia ter feito 2-0 ali, mas é um jogador que a gente conhece muito bem da categoria de base, tem muito a crescer, certeza que vai ajudar a gente também para o futuro. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Na primeira coletiva, eu tive a oportunidade de estar aqui e fiz um agradecimento pelo seu trabalho. Eu volto a fazer esse agradecimento por essa simplicidade que você tem de atender a imprensa e a simplicidade também de expressar junto para com todos. No primeiro jogo contra o Grêmio, o Flamengo andou bem no campo, ganhou de 2-0, e nesse agora de 1-0, e tem outras competições. Já foi falado aí a respeito dos jogadores reservas que entraram, que para o senhor, como disse agora há pouco, eles não são reservas, todos que jogaram estão aptos para entrar a qualquer hora. E aí eu pergunto, o senhor gostou do jogo? Olha, aqui no Brasil a gente precisa entender um pouquinho melhor como se funciona a temporada. Temos uma temporada com um número de jogos muito grande e se faz necessário que a gente tenha o nosso elenco um pouco maior. E esses atletas que chegam no clube, logicamente, chegam com a perspectiva de jogar. E a gente tem estudos que mostram que a partir do 5º, 6º jogo, numa sequência de três jogos por semana, vamos lá, sábado, domingo, quarto e sábado, há uma queda considerável de rendimento do atleta, além de que ele fica também prejudicado na sua elevação de condição física. A gente se apresentou dia 12 de janeiro, né? E o nosso primeiro jogo foi no dia 20, um amistoso contra o Vila Nova. Se a gente levar em consideração entre o Vila Nova e o jogo de hoje, foi a 8ª partida em 26 dias, o que dá uma média de menos de 3 dias para cada jogo. Então, se faz necessário que a gente utilize o nosso plantel, e a partir da utilização do plantel é que a gente vai poder dizer quem é a equipe base ou a equipe titular, como se diz aqui no Brasil. Eu prefiro dizer que o elenco ele é todo disponível para a gente, está todo em condição de jogar, porque não é para um atleta jogar em qualquer equipe de alto nível, de Série A do Brasil, a gente entende que eles têm que ter a condição. Foi assim o respeito que a gente teve contra o Grêmio, mesmo sabendo que o Grêmio também utilizou desse artifício na partida passada. Entramos de maneira muito séria, muito compenetrada, e chegou a hora de outros atletas fazer esse jogo, até porque a gente teve uma sequência, um jogo difícil contra o Botafogo semana passada, e teremos um jogo que vai definir a liderança da Taça Guanabara também nesse final de semana. Então, se fez necessária a utilização do elenco. Sobre a sua pergunta, a segunda pergunta, dentro dessa pergunta se eu gostei do jogo, eu gostei de alguns momentos da partida, lógico que não tinha como exigir, pela questão de jogo dos atletas, de ritmo, a gente exigir um primor de exibição, mas o que eu mais gostei foi a aplicação e eles tendo procurado fazer aquilo que a gente pediu. Então, foi uma equipe dedicada, uma equipe que trabalhou sempre que pôde com a posse de bola no campo do adversário, que é uma proposta nossa, e acabou o jogo sem tomar gol, ofereceu algumas oportunidades para o América, mas soube se defender, porque o futebol é isso, é uma estratégia tentando sobrepor a outra. E a gente foi feliz no que diz respeito a saber suportar o momento de desconforto e vencer a partida. Zé, a que ponto essa classificação antecipada aí vai influenciar no planejamento nessa fase final da Taça Guanabara e na estreia da Libertadores da América? Eu acho que temos 2 jogos importantes. A gente joga no domingo contra o Madureira, que é a surpresa do Campeonato Carioca, tem feito um campeonato
bastante surpreendente, né? E depois a gente tinha um jogo quarta-feira contra o Ceará. Após essa segunda partida contra o Ceará, aí que a gente vai saber se jogaremos ou no sábado de Carnaval ou na quarta-feira de cinza. Então a gente tem que esperar a Federação Carioca se pronunciar, que parece que domingo à noite que ela deve se pronunciar, para a gente definir, pelo menos até o início da Libertadores no dia 8, qual a estratégia a ser tomada nessas próximas partidas. Zé, boa noite. Caramba, foi alto, hein, Zé? Zé, só te perguntar em relação ao René um pouquinho ainda, você já elogiou bastante tudo. No início, ele até na entrevista admitiu que não era um jogador tão ofensivo quanto o Trauco. Não mencionou o Trauco, mas ele disse ser um jogador mais... Ele passou algumas vezes, o Everton até não passou em algumas oportunidades. Você achou que ele começou um pouquinho, o time depois soltou, conseguiu aquela bola excelente para o Adrian, chutou bola no gol? Você acha que foi conforme o segundo tempo foi se desenrolando, ele ficou mais à vontade para finalizar e tentar jogadas ofensivas? Olha, acho que é normal, né? Primeira partida, começando... jogando numa equipe com peso, a pressão que é jogar no Flamengo, acho que até foi bem. A gente vem conversando sobre as estratégias que a gente vem usando com o Trauco, já vinha usando com o Jorge, e não tenho dúvida nenhuma que ele vai se adaptar de forma muito rápida, vai entender que, como na maioria das equipes no futebol brasileiro, os laterais precisam e devem apoiar, né, da forma como se joga aqui no Brasil, e eu tenho a menor dúvida que ele, o Everton ali, ou quem estiver ali na frente, irão se entender muito bem, porque é um jogador com potencial, tem, na minha opinião, capacidade técnica para ser um jogador como fator surpresa na parte ofensiva, e tem uma boa leitura defensiva, que é o importante, já que a primeira função de um lateral é saber marcar. Então, acho que o Flamengo fez uma bela contratação, eu espero que ele possa corresponder a toda a expectativa que não só a gente, mas como o clube deposita nele. E Zé, a outra mais simples, o que o departamento e a comissão se sentiram à vontade para escalar o Everton, que é um jogador que se doa pra caramba, está sempre se desgastando muito, por que foi tranquilo de colocá-lo em campo assim, sendo que ele, por essa questão de correr demais, às vezes se desgastar, estourar músculo e tudo, ele está zerado, está tranquilo? Bom, na terça-feira, quando a gente se reapresentou, fizemos a avaliação dos atletas e o Everton estava em condição, acredito até por ele ter sido poupado, não, ele foi expulso, né, no jogo contra o Macaé, ficou um tempo fora, não jogou o jogo contra o Nova Iguaçu, ele estava com uma minutagem bem tranquila e o esforço físico ele recupera muito rápido, ele é um jogador privilegiado fisicamente. A gente fez com todos os atletas, tanto que eu cheguei a pensar em trazer o Rômulo para cá, ele chegou a treinar, mas na reavaliação a gente viu a necessidade de ele também ficar fora da partida. E isso foi com todos os atletas. É fundamental, a gente troca as informações, a gente ainda considera essa fase do campeonato uma fase de preparação, de pré-temporada, então é normal avaliar a condição de todos os atletas e o Everton acabou sendo o jogador escolhido para vir. Gostaria de saber a sua opinião sobre a possibilidade de clássicos com torcida única, se isso é uma medida realmente necessária para evitar episódios como que ocorreu no último domingo. Bom, eu como torcedor e amante do futebol, eu sou completamente contra. Eu acho que a torcida única, enfim, eu acho que é um reconhecimento da nossa incapacidade de promover um espetáculo onde eu considero o futebol um entretenimento na sua essência, logicamente que sério, da forma como é, e trabalhar com torcida única é uma ideia que não me agrada em hipótese alguma. Tem que ser tomada uma outra decisão, de maneira como a gente possa voltar a ver as famílias, como eu sempre fui ao Maracanã, ou todos os